Há séculos, os homens se dedicam a conservar a memória dos fatos mais importantes da sua vida. Desde o nascimento, a história de cada um de nós é inscrita nos livros de registro. O tempo passa e as mudanças no estado civil se sucedem até o fim da jornada. Mas o fim será o começo de outra etapa, quando os filhos, nossos companheiros, pais, irmãos, nos sucedem nos bens e nos direitos. A história se renova e outras inscrições são registradas neste grande livro. A sociedade humana, desde muito cedo, descobriu a importância dos registros públicos. Eles nos revelam a vida econômica, social e religiosa das cidades. Compra e venda de bens imóveis, hipotecas, gravames, contratos, a constituição de direitos pessoais e reais. Empresas constituídas que logo se transformam, são extintas e outras surgem. Os registros públicos existem para revelar a situação jurídica das pessoas, seus bens e os seus negócios. Os notários e registradores exercem uma profissão muito antiga e que atravessou a noite dos tempos, chegando até os dias que correm. Sempre houve escribas, dirigentes cartorários que, dia após dia, inscreveram em grandes livros os fatos da vida. Os registros públicos emulam o grande livro da vida. Assim foi, é e sempre será. A história de cada um de nós acaba inscrita num grande livro de registro. Na modernidade, os registros públicos assimilaram outras funções: meio ambiente, consumidores, urbanismo, execução extrajudicial, uso capião, adjudicação compulsória. São várias as facetas da publicidade registral. Dentre elas desponta a coordenação entre os registros de direitos e os cadastros imobiliários. A boa gestão territorial somente será alcançada com a perfeita harmonia que decorre dos registros de direitos e dos cadastros imobiliários. Vamos tratar desse tema relevante neste documentário que comemora os 20 anos de uma lei de extraordinária importância para o nosso país. Esta história se inicia em 1998, quando Andréa Flávia Tenório Carneiro buscou estabelecer uma interlocução com os registradores imobiliários brasileiros representados pelo IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Sua atuação no Núcleo de Cadastro e Geodésia da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a coordenação de Jürgen Phillips, havia despertado seu interesse para a coordenação entre o cadastro técnico e o registro de imóveis. Em 1997, eu já era professora da Universidade Federal de Pernambuco e estava pensando em iniciar o doutorado, né? Eu tinha entrado lá com mestrado. E então nós tínhamos um professor visitante, que era o professor Jürgen Phillips, e nós criamos um grupo para tratar do cadastro imobiliário. Era o grupo de trabalho sobre cadastro imobiliário. E naquela época esse tema era muito pouco abordado no Brasil, né? Mesmo na academia. Então, naquelas conversas, né, com o professor Phillips, eu comecei a pensar em utilizar esse tema no meu doutoramento. Aí eu comecei a fazer os meus planos para ir fazer o doutorado lá em Santa Catarina. E o professor Phillips então já tinha se mudado para lá. Então, conversando sobre o tema, eu propus um tema que era integração entre cadastro e registro de imóveis, porque eu tinha identificado isso como uma tendência, né? Uma tendência nas pesquisas internacionais, essa aproximação entre cadastro e registro de imóveis. Ingressei no doutorado lá na UFSC e na época com a orientação do professor Carlos Ló, que era um dos coordenadores lá do programa de pós-graduação. Iniciamos, né, o trabalho de pesquisa e sempre era muito, nosso temor, digamos, era com relação às questões registrais, porque eu sou engenheira cartógrafa, né? Eu estava num programa de doutorado de engenharia de produção, então eu teria que ir buscar todo esse conhecimento sobre registro de imóveis, né? Um conhecimento jurídico que eu não tinha na minha formação. Então comecei a fazer as pesquisas, né? A buscar onde eu poderia ter um suporte para desenvolver essa parte do registro imobiliário. Comecei a pesquisar, né, pela internet
E aí encontrei o site do Registro de Imóveis de Franca, do doutor Sérgio Jacomino. O professor Philips entrou em contato, passou um e-mail para o doutor Sérgio e ele foi muito receptivo, né? Inclusive demonstrou conhecimento, né, e interesse sobre esse tema especificamente, isso em 1998. E o doutor Sérgio me proporcionou assim um momento muito importante para mim, para o meu conhecimento, que foi um estágio no Registro de Imóveis de Florianópolis. Eu passei umas semanas lá, né, no cartório de doutora Gleci, aprendendo como era a rotina, né, de um cartório de registro de imóveis, era tudo muito novo para mim. Eu ainda não conhecia pessoalmente o doutor Sérgio. Então aí combinamos com ele, ele me convidou, né, para ir lá em Franca, conhecer o registro de imóveis dele, né, conhecê-lo e a gente trocar algumas ideias pessoalmente. GEO-IRIB 20 anos. O papel do IRIB na gestão territorial brasileira. IRIB e academia. O encontro das águas. Há encontros inexplicáveis. Eu não sei como cheguei até a Andréa, a professora, a doutora Andréa, e também não sei como cheguei ao professor Jürgen Philips. Talvez eles também não saibam muito bem. O fato é que, em um determinado momento, lá no ano de 1998, eu estou na rodoviária recebendo a professora, naquela altura uma doutoranda, jovem doutoranda, com uma curiosidade imensa, um interesse gigantesco sobre temas que eu próprio não dominava. Eu tinha já um certo interesse acadêmico, já estava cursando, eu também era um doutorando naquela altura, mas aquele encontro foi imponderável. Se nós tivéssemos combinado, talvez isso não tivesse acontecido da forma como aconteceu. Parece que havia ali uma necessidade da própria sociedade em estabelecer um vínculo entre duas instituições que se relacionam, mas não podem se confundir, que é exatamente o cadastro e o registro de imóveis. Lá em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, havia um núcleo de professores, de especialistas dedicados ao tema do cadastro. Havia necessidade de construir uma ponte que era justamente estabelecer esse contato com o registro imobiliário. Naquela altura, o presidente do Instituto era o Lincoln Bueno Alves, e ele me deu inteira liberdade para desenvolver aqueles contatos preliminares que acabaram rendendo vários frutos no futuro. Dr. Sérgio Jacomino, na minha primeira gestão, ele não fazia parte da minha diretoria. Carinhosamente, eu costumo dizer que ele era um ministro sem pastas e que colaborou muito para a publicidade do IRIB. A produção de todos os livros que foram feitos durante a minha primeira e segunda gestão, ele foi um colaborador e, juntamente com o Dr. Gilberto, que era o diretor, cuidava da parte jurídica do IRIB. Ele demonstrou muito interesse no desenvolvimento do trabalho. Fomos na livraria e aí ele me deu os livros que era para eu estudar como referência. Eu olhava para aqueles livros ali e não sabia nem por onde começar, né? Os livros da área jurídica para mim eram muito diferentes, né, do que eu fazia no meu trabalho. Depois desse primeiro contato, né, passei alguns dias lá. Conheci o Dr. Lincoln Bueno Alves, que era o presidente do IRIB na época. O Dr. Lincoln também me recebeu muito bem e colocou o IRIB, né, à disposição da pesquisa para o suporte que a gente julgasse que fosse necessário. O professor Philips e a doutora Andréa, eles tinham trabalhos, davam aula em Pernambuco.
E o Sérgio tomou conhecimento da participação deles nessa questão do levantamento das áreas, porque o Philips, ele já na Alemanha, ele era um apaixonado por essa área do sistema registrário. Conhecendo o IRIB, ele passou a participar de vários congressos, de várias exposições, juntamente com os demais colegas do Brasil. Foi em São Paulo o primeiro encontro nacional que nós participamos, né? E nós éramos estranhos ali, né, naquele ambiente. E fomos lá falar sobre mapa, né, sobre a descrição do imóvel lá no cadastro, no momento em que esse tema ainda não estava sendo debatido nacionalmente, nem os resultados da CPI da grilagem. Era muito diferente assim, né? A linguagem era muito diferente, né, do pessoal da área jurídica com o nosso. Eu comentei até que às vezes tinham umas registradoras, né, que falavam: eu já sei quem é a menina dos mapas aqui, eu não entendo nada do que você fala, mas eu acho muito bacana, é muito importante, viu? Então tinha essa questão que eu e o professor Philips a gente tinha que fazer, né? E também o Dr. Sérgio, que era levar esse entendimento das questões geodésicas que os registradores e os notários também iam ter que lidar no seu dia a dia. Então a gente ia explicar para eles o que era o georreferenciamento, o que era o sistema geodésico brasileiro. Nós temos em Florianópolis o único grupo que trabalha com cadastro técnico multifinalitário com curso de pós-graduação a nível de mestrado e a partir do próximo ano também a nível de doutorado, não só no Brasil, no mundo inteiro. E nós estamos abertos de pesquisar as possibilidades de interligar o sistema cadastral, por exemplo, com os registros imobiliários ou com outros registros territoriais, pode ser também nas prefeituras, pode ser nos ministérios de agricultura ou qualquer outro interessado na questão territorial a nível do lote. Nós realizamos várias atividades conjuntas, aquilo foi frutuoso, digamos assim. Ele rendeu muitos frutos, ele deu oportunidade de novas ideias serem transitadas dessas duas esferas de conhecimento, que era o direito e a engenharia, que era o cadastro e o registro de imóveis na sua especialidade, né? Em suas respectivas especialidades. Eu acho que esse encontro foi um encontro importante e decisivo, embora não tivéssemos consciência disso. Havia-se percebido que a boa gestão territorial somente seria alcançada se houvesse uma coordenação entre os cadastros e os registros. Criou-se uma ponte entre os técnicos de engenharia e o direito. O encontro foi muito importante e decisivo. Era necessário identificar a singularidade e os objetivos de cada atividade, preservando as funções de cada qual. O cadastro físico no Brasil deveria ser criado ainda, porque o cadastro atual nas prefeituras limita seu interesse no levantamento das posses e não das propriedades. E por isso o cadastro municipal atual, tanto urbano como rural, não pode servir como parceiro para os registros imobiliários, porque não reflete na realidade da propriedade. A CPI da grilagem. Em 1999 foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito que se destinava a investigar a ocupação de terras públicas na região amazônica. A CPI da grilagem, como ficou popularmente conhecida, acirrou o debate sobre o cadastro e o Registro Nacional de Terras. No dia 17 de abril de 1996, o Brasil acordou com uma trágica notícia, o chamado massacre de Eldorado de Carajás, onde uma dezena e meia de sem-terras foram chacinados numa rodovia no estado do Pará. Isso desencadeou um enorme movimento de pressão e recolocou a reforma agrária dentro da agenda nacional brasileira e motivou a criação do Ministério Extraordinário de
política fundiária. Esse era o nome técnico real, e que veio a ser chamado, esse nome que, digamos assim, não pulou, passou a ser conhecido como Ministério da Reforma Agrária, sendo que, quando da reeleição do presidente da República, passou a ser Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós passamos a ter uma enorme pressão da sociedade, dos formadores de opinião, das instituições, das associações, do sindicalismo rural e, obviamente, do próprio MST, no sentido de se fazer avançar e acelerar a reforma agrária. É importante também dizer que um ator decisivo naquele momento, durante todo o processo, foi a Igreja Católica Brasileira e, em particular, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. A CPI da grilagem nos colheu a todos não surpresos. Nós tínhamos conhecimento, fazia parte da literatura técnica, o fenômeno de ocupação desordenada do território brasileiro. Este era um problema secular, que vinha desde lá da época da concessão de Sesmarias, que se interrompeu em 1822. Depois nós tivemos um marco histórico, que foi a Lei de Terras de 1850. Ali o que se pretendia? Se pretendia discriminar o que era terra pública de terra privada, o que era possuída, a terra que era possuída a justo título, com um título que justificasse daquela mera ocupação. A ocupação desordenada do solo, do território brasileiro, é um traço cultural da sociedade brasileira. E toda a tentativa que se fez desde o século XIX até bem recentemente foi uma tentativa de discriminar, de separar o que é público do que é privado. Não se fez isso de forma sistemática como em outros países que têm uma experiência semelhante. Então a CPI da grilagem, na verdade, colocou uma lupa sobre um problema que era multissecular, que vinha desde a Idade Média, depois com as Sesmarias. A figura de Sesmaria remonta às tradições do direito medieval português. Quando foi transplantado para cá, para o Brasil, apresentou alguns problemas. O território brasileiro era imenso, e é imenso. Quando você fala de grilagem, né, a gente tem que entender que aqui você precisa primeiro conhecer o que é seu, né? E se você não souber o que é seu, as terras são públicas, onde elas estão? E quem é que está ocupando essas terras, né? Então até você pode identificar pessoas que estão ocupando, mas se você não souber que ela está ocupando na sua área, né, então isso era um trabalho que o INCRA precisava fazer também, e era identificar as terras públicas, né? Principalmente, tudo bem que tem as terras que eram dos estados, né, que estavam matriculadas em nome dos estados, mas a grande parte, principalmente na Amazônia, estava em nome do INCRA. O que aconteceu na Amazônia, como ainda, e a gente sabe pela área gigantesca que nós temos, ela ocupa vários estados, nós estamos falando da Amazônia Legal. Visitando essas áreas, nós conseguimos ver que no próprio registro, quando se ia verificar a propriedade, constatar que essas áreas não estavam perfeitamente descritas, sequer descritos. Às vezes falavam numa gleba de terra com tantos 1000 hectares que ia do rio tal, mas não se falava nem de que lado do rio, muitas vezes. Então era praticamente impossível saber onde estavam as terras, objeto daqueles registros que a gente encontrava, muito antigos, precários e feitos assim de forma muito pouco técnica. Até aí nós ainda não tínhamos nem conhecimento do que estava se passando em Brasília com relação ao projeto, né, que se pensava sobre o sistema de informações rurais, né, que o INCRA estava pensando, e todo aquele trabalho que estava sendo desenvolvido visando acabar com a grilagem de terras, né? Em 98 nós começamos a trabalhar, a trocar ideias e a pesquisar e a publicar assuntos relacionados a esse tema. Em 99 aí houve aquela questão do cancelamento dos cadastros, né? Eu então determinei que nós enviássemos um aviso registrado para
todos os proprietários de terra, com mais de 100 mil hectares no Brasil, que eles apresentassem os seus documentos, as suas vintenárias, comprovando, de fato, a propriedade lícita e limpa das suas terras. Na primeira comunicação que nós enviamos, ninguém nos respondeu. Na segunda, praticamente, ninguém também nos respondeu. Eu, então, fiz uma audiência pública com a presença de autoridades do Congresso, do Judiciário, do IRIB, enfim. E ali anunciei o cancelamento de todas as propriedades que não estavam, que não tinham nos respondido. Isso somava aproximadamente 93 milhões de hectares, né? Que equivale a algo como 4 vezes o estado de São Paulo. A principal motivação, né, e o que gerou dentro do Congresso Nacional um convencimento parlamentar bastante forte foi o que o INCRA fez na época, em 1999. O INCRA cancelou todos os certificados de cadastro de imóveis rurais, o CCIR. O CCIR é tipo a identidade do imóvel, que é o documento principal, né, para o proprietário solicitar financiamento de safra, financiamento bancário, etc. Então o INCRA cancelou, na época, em 1999, cancelou todos os CCIRs dos imóveis brasileiros, imóveis rurais, acima de 10 mil hectares. Um dos maiores problemas que nós tínhamos foi exatamente a questão do registro de imóveis rurais. À época, o que o INCRA, que era o órgão executor da reforma agrária, detinha de informações, estava num cadastro que tinha sido desenvolvido nos anos 70 com auxílio de recursos do Banco Mundial. Esse cadastro, entretanto, era de uma precariedade simplesmente que não pode ser maximizada, já que ele era autodeclaratório. Ou seja, não se tinha um processo de verificação na raiz, exatamente, do registro, no caso especificamente do INCRA, que era o órgão responsável por terras, pela questão fundiária brasileira, com a realidade. Além disso, a FUNAI tinha o seu cadastro, né? O IBAMA tinha o seu cadastro, a Receita Federal tinha o seu cadastro, os próprios cartórios e os outros órgãos, como, por exemplo, os institutos de terra estaduais, tinham também o seu cadastro. Então, era uma balbúrdia simplesmente indizível que se tinha na situação do registro imobiliário de terras em todo o Brasil. Isso, obviamente, agravava e trazia uma imensa dificuldade para que pudesse tocar adiante e fazer uma diferenciação entre aquilo que era terra legitimamente apropriada e aquilo que era o que se chama de grilagem ou através de outras formas ilegais de se ter o registro e a apropriação de terras do Brasil. É nesse contexto que nós iniciamos a questão do debate, a questão da necessidade de unificar os cadastros, de criar um novo cadastro, de estabelecer com precisão os limites, de saber exatamente as confrontações, a poligonal, saber, enfim, com precisão a terra, a quem ela pertencia, as suas dimensões e a sua localização. Sem isso, seria impossível levar adiante uma reforma agrária no Brasil. O problema começava com a falta de conexão entre o registro e o cadastro. O cadastro INCRA, né, o cadastro de imóveis rurais, né? E pela própria concepção do cadastro do INCRA, o INCRA, ele é o cadastro do INCRA, o SNCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural, ele é obrigado a recepcionar declarações submetidas por proprietários de imóveis rurais, legitimamente constituídos, né, aqueles que têm matrícula aberta em cartório, mas ele também é obrigado a recepcionar ocupações precárias. E os cartórios, por sua vez, não se obrigam a informar ao cadastro qualquer tipo de alteração promovida nesses imóveis rurais, mudança de titularidade, por exemplo, né? Então, esse descompasso abria mais ainda a brecha para o descontrole fundiário, o cadastro e o registro bem dissociados. À época, nós verificávamos que a possibilidade de se fazer um registro de terras com alto grau de imprecisão e de, inclusive, fazer modificações também com alto grau
de imprecisão, além de que as bases, por assim dizer, desse registro eram extremamente precárias, fez com que o Ministério tivesse uma posição que polarizou com os cartórios de registro de terra no Brasil. Isso levou a um enorme debate. E particularmente aguda era a situação na Amazônia, onde nós tínhamos um processo de grilagem que levava à destruição de floresta, retirada de madeiras nobres, a ocupação de terras indígenas e também de reservas ecológicas simplesmente desordenada. Algo que também contribuía muito para esse descontrole era a forma de se descrever o imóvel rural. No cadastro, essa obrigatoriedade não existia. Bastava informar a localização aproximada do imóvel. O município, a estrada, a quilometragem, enfim. E no registro, essas descrições imobiliárias elas eram quase que pitorescas. Algumas delas eram realmente pitorescas. Não havia nenhuma rigidez na sua descrição, elas eram todas apoiadas em acidentes físicos, geográficos e o nome dos confrontantes. Era isso que caracterizava o imóvel. Quando você mudava um confrontante, essa caracterização começava a se perder. Porque a CPI da grilagem, ela veio escancarar, mas de forma sistematizada, aquilo que todo mundo já sabia, que a ocupação irregular de terras públicas na região amazônica era feita de forma completamente descontrolada. E tive a oportunidade de trabalhar na regularização do Pontal do Paranapanema, que era grilagem de terras, assim, e me lembro de uma amiga de trabalho, Isabel, com a posse do tal do Zé Teodoro, que ela fala assim, do Zé Teodoro na mão. Quando você via a descrição daquilo que ia do Rio Paraná ao Rio Laranja Doce, ao Rio Paranapanema, quando ele descreve dentro do título de posse ali o que era o território dele, era uma coisa imensa. No que cabe ali tranquilamente 23 municípios ali da região estão dentro da posse, quer dizer, é algo absurdo aquilo, Então sempre teve essa questão assim de você ter a parte fundiária, essa questão de você ser adonado no território presente, isso até desde o estado mais rico da nação, vamos dizer assim, até os estados menos favorecidos, isso se encontra para tudo quanto é lado. O Pontal do Paranapanema, quando eu trabalhei aí no ITESP, ele basicamente é tudo devoluto, porque teve uma época lá em 1800 e tanto, 2 coronéis resolveram fazer um perímetro de 100 mil hectares cada um, e para dar legitimidade, na época era o pároco do município que atestava esses títulos, um vendeu para o outro. E conseguiram com isso legitimar 200 mil hectares numa área. Só que teve uma falsificação, porque a assinatura do pároco que deu essa validade foi numa data 7 anos após a morte dele. Então, o Estado conseguiu reaver essas terras, por isso que são devolutas, foram devolvidas ao Estado, e a partir daí a gente fez um processo de obtenção dessas áreas, porque estavam em nome de fazendeiros, inclusive tinham títulos registrados em cartórios. O Estado fez os perímetros e discriminou as áreas. O Estado tinha uma matrícula e os ocupantes, os fazendeiros, tinham outra matrícula sobrepondo. O relatório final dessa CPI, ele foi publicado em 2001, em agosto de 2001. E olha só o que ele revelou. No cartório de Canutama, Amazonas, havia um registro da fazenda Eldorado Santa Maria, com área de 15 mil quilômetros quadrados. Pra vocês terem uma ideia, o estado de Sergipe tem 21.900 quilômetros quadrados. Nesse mesmo cartório estava registrada a fazenda Boca do Pamafari, com área de 120 mil quilômetros quadrados. A título de comparação, o estado de São Paulo tem 248 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Isso mostra a barbaridade
que era cometida lá nesses cartórios da região amazônica. No transcurso das investigações, houve um período tumultuado em que graves denúncias apresentadas na CPI da grilagem pesavam exclusivamente sobre os cartórios brasileiros. Apesar de fazer parte remota da grande corrente de títulos falsos, sua estação final, digamos assim, a verdade é que a origem das fraudes, em muitos casos, localizava-se muito atrás, na originação dos títulos. Esses problemas da grilagem de terra não nos surpreendia. O que nos surpreendeu era o fato de que nós, num determinado momento, figurássemos como os únicos fatores, um dos únicos fatores que acarretavam a grilagem de terra. E ao final dos trabalhos, né, do relatório da CPI apresentou algumas propostas, né, que foram submetidas ao governo federal, né, e dentro dessas propostas existia a criação de um cadastro único de imóveis rurais, né, nacional, com informações georreferenciadas. A criação da Agência Nacional de Gestão Territorial, a criação da Agência Nacional de Cadastro Imobiliário Rural, maior vínculo do cadastro, o INCRA, com o registro, né, os cartórios, a criação da Justiça Agrária, a estatização dos cartórios e limitar a 600 módulos fiscais a propriedade privada. Tudo isso eram recomendações desse relatório final da CPI. Existe aí a literatura, tem um livro, uma passagem notável do Monteiro Lobato em que ele conta como se dava a grilagem de terras. Muitas vezes a grilagem de terras se fazia por meio de processos judiciais, e nós vimos isso na Amazônia. Ações de uso capião, ações de retificação de registro, concessão de títulos pela administração pública sem qualquer lastro. A gente não pode tomar como acusação. Isso é uma falta de conhecimento do registro público, da propriedade em si, que, como se diz, o fato caminha na frente da legislação, e essas pessoas que cometem esse tipo de crime, eles estão fora da legislação, e a facilidade que encontravam, e às vezes encontram até hoje, é pela falta da regularização, da retificação da área, da formalização perante o registro de imóveis. Mas a culpa, repito, não era dos cartórios. A culpa, na verdade, sempre foi, da legislação. A legislação era tão falha que ela permitia que se pudesse fazer grilagem de terras ao abrigo da lei. Isso é inacreditável. E eu não estou me referindo somente à lei 6.015, que é a lei do registro público, não. Na verdade, você tinha todo um arcabouço jurídico, legal, administrativo, que dava guarida a isso, contribuía e muito para que esse descontrole fundiário acontecesse. Eu estive dentro de cartórios e pesquisei na época que eu participei dos grupos de trabalho, conversava com os registradores, eu percebi que não havia essa má-fé de registradores e de tabeliões também. Não havia esse interesse em grilar a terra. Talvez, como em todo lugar existem, pessoas de má índole, algum cartório tenha facilitado a grilagem de terra. De um modo geral, eu acredito que não houve participação efetiva dos cartórios. Você traz um documento, o cartório analisa, formalmente ele está correto, só resta ao oficial fazer o registro dele. Nós temos depoimentos de pessoas que perderam a vida porque se negaram a registrar títulos que evidentemente estavam contaminados na cadeia filiatória ou que de alguma forma perpetrassem esses títulos no cartório uma fraude qualquer. Então nós temos tudo isso do lado de cá. Era um pouco injusto que se considerasse os cartórios como únicos responsáveis pela balbúrdia fundiária que existia mesmo antes do registro imobiliário ter sido criado. Basta pensar que o registro de imóveis nasceu, propriamente registro de imóveis, em 1865. O registro hipotecário, de garantia hipotecária, é de 1846. Agora, a balbúrdia fundiária não se inaugurou em 1846. Ela já vinha de muito tempo atrás.
Então, é preciso enxergar muito bem o problema para dar respostas adequadas, porque senão nós estamos falseando a realidade e toda resposta que se possa dar pode estar contaminada por uma pergunta mal formulada. Existia essa necessidade de ter uma interação, uma conexão, ou, no mínimo, né, um intercâmbio de informações entre o órgão de cadastro, no caso o INCRA, e o órgão de registro, né, no caso os cartórios de registro de imóvel. Hoje já se tornou, né, uma prática corriqueira. O cadastro é de competência do Poder Executivo e o registro jurídico ele é exercido através de delegação do Poder Judiciário para que nós, outros registradores, possamos desenvolver com segurança esse nosso trabalho. Esta questão da diferença, às vezes, que acontece entre o que contém o cadastro e o registro, isso realmente é irrelevante, partindo do princípio que todo o ato registral, ele cuida de registrar direitos reais. Nós não registramos papéis, simplesmente. Somos registradores de imóveis, somos registradores de direitos reais, dentre eles a propriedade. O cadastro, ele cuida do mapeamento para fins tributários, para fins fiscais e para que se conheça com precisão o Estado brasileiro, mas de maneira territorial, não da maneira que nós, como registradores, fazemos. Então, essa distinção ela há de ser observada e jamais pensarmos de que o registro é culpado por todas essas mazelas. Não é dizer que os cartórios não tenham desempenhado um papel relevante nesta balbúrdia fundiária. Sim, de fato, mas eles eram uma peça num sistema muito mais complexo, de indefinição de base da propriedade, a definição da propriedade, do solo, do território brasileiro. Então, quando houve uma exploração política imensa sobre a grilagem de terras e nós queríamos contribuir dizendo, sim, nós podemos sanear muita coisa do lado de dentro do balcão dos cartórios, mas é preciso abrir os olhos para o fato de que a grilagem de terras é um problema sistêmico. Por meio de convite do INCRA, em 2000, IRIB e a Anoreg Brasil iniciaram uma extensa e ativa participação no grupo de trabalho constituído com a finalidade de delinear as alterações legais e normativas aplicáveis ao cadastro rural, tributação e registro imobiliário. Foram oferecidas e aceitas várias emendas ao texto, consubstanciado no projeto de lei número 3.242 de 2000, publicado em 14 de junho de 2000. Havia uma relação extremamente profícua, extremamente cordial entre o IRIB e os órgãos governamentais, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, enfim, entre os órgãos encarregados, o próprio INCRA participava muito disso, enfim, entre os órgãos do governo federal encarregados de construir o Estatuto Legislativo e após isso fazer a regulamentação para que ele pudesse ser implementado na prática. Na época o Brasil tinha uma das mais avançadas e detalhadas leis do mundo inteiro tratando do tema do georreferenciamento, da identificação plena dos imóveis, de modo a permitir a criação de um mosaico que espelhasse a realidade fundiária brasileira.